excelentes. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Reuniões Excelentes. Pois muito bem, na aula de hoje eu quero te contar algumas situações que podem acontecer dentro de lideranças, dentro de equipe de lideranças, ou até mesmo dentro de conjuntos onde não se faz reuniões. Lembrando mais uma vez que essas reuniões deixam de existir porque alguns coordenadores dizem que não precisa, alguns pastores apoiam essa ideia dizendo que não precisa, e hoje eu vou te mostrar então algumas coisas, algumas situações muito chatas que acontecem dentro dessas equipes. E por que é importante você saber disso? Para você conseguir fortalecer o seu argumento, para você conseguir mostrar para esse líder, para essa dirigente, que ela está enganada, que reuniões são necessárias. Então, vamos lá. Uma das coisas que pode acontecer no meio dessas equipes, no meio das pessoas que formam essa equipe, são os famosos mal-entendidos. Ah, mas da forma como você cochichou aquele dia no meu ouvido, eu pensei que era desse jeito. Esse tipo de situação, em alguns casos, ela é constrangedora e ela pode provocar problemas muito severos. Isso é porque na cabeça da líder, na cabeça do coordenador, ele tem um desenho e aí ele chega assim, numa conversinha muito informal, num cochicho, numa conversinha assim muito esquisitinha e dá uma pincelada sobre aquilo. Na cabeça dele, aquilo é muito lógico e ele quer que aquela lógica toda entre na cabeça do liderado numa pincelada. E o problema acontece por quê? Porque a pessoa que recebeu esse cochicho, ela começa a trabalhar com base nisso que foi cochichado no ouvido dela. Como isso não expressa a completude da ideia, provavelmente na hora que ela vier trazendo aquilo que foi solicitado, ela não vai trazer algo na altura. E essa pessoa, esse líder que disse que não precisava de reunião, não vai querer receber isso aqui de bom grado. E aí mora o problema, porque um vai dizer, mas pela maneira como você me falou, eu achei que era isso. Mas você pensar que era isso diante disso, e vira esse jogo disso, naquilo, disso, e os bicos ficam cada vez maiores, os entrunfamentos ficam cada vez mais gigantescos, e depois o que vê são pessoas desconectadas, não conseguindo trabalhar em cima da mesma coisa. Por quê? Porque o inimigo atuou? Não. Porque o inimigo se levantou? Não. Porque elas não tiveram a decência de se encontrar para conversar sobre isso de forma organizada. E não se encontraram porque a líder falou que não precisava. Porque o dirigente falou que não precisava. Gente, mal entendidos no século XXI, aonde a facilidade para comunicação, a facilidade para a informação chegar nas pessoas é algo assim nunca visto na história da humanidade, é algo inconcebível. Mas esses mal entendidos continuam derrubando grandes projetos e fazendo com que equipes de liderança estejam cada vez mais desfragmentadas. Isso é um problema sério. Deixa eu te contar mais uma coisa que é reflexo da falta dessas reuniões. São aquelas programações muito empobrecidas e cheias de erros. Sabe quando você resolve que vai fazer uma comemoração para o aniversário do seu pastor e chega na hora do culto, parece que tudo começa a dar errado? Sabe quando você vai fazer um congresso aí na sua igreja e quando está faltando 2 meses para o congresso, pipoca briga para todo lado e gente em confusão para todo lado? Irmãs, vamos orar porque o inimigo está furioso, porque é assim mesmo, toda vez que vai fazer o congresso o inimigo se leva... Sabe essas coisas? Muitas vezes isso é falta de olho no olho, isso é falta de um desenho, mostrando exatamente qual é o caminho em que as pessoas precisarão seguir. Como é que elas precisarão viver essa harmonia desse caminho, essa sincronia? Como não existe esse desenho, então fica uma coisa assim, a regente achando que é um jeito, a secretária pensando que é um jeito e ela acha que o jeito dela concorda com o jeito que está na regente. Aí as duas começam a trabalhar pensando que o modelo delas está compatível com aquilo que a líder desenhou. E aí os conjuntos começam também a trabalhar cada um ao seu próprio entendimento.
E é claro que em algum momento isso vai dar errado. Não precisa ser nenhum gênio, você não precisa, sabe, ser presenteado com a inteligência suprema para entender que isso vai dar errado em algum lugar. Isso vai dar um problema. E nós estamos tão acostumados a jogar as coisas a jogar as responsabilidades a todo custo, que aí o que acontece? Quando a coisa não dá muito errado, quando a coisa fica muito desajustada e você percebe que o desencontro é total, em cima de quem que eu vou jogar essa culpa aqui? Vamos jogar pra culpa do inimigo, né? Então, isso é culpa do inimigo, o inimigo que tá se levantando. E eu pergunto, quando foi que vocês se encontraram? Quem foi a pessoa que idealizou esse congresso? O que foi que ela pensou? Quais são os detalhes que precisam ser observados? Como é que essas regentes precisarão trabalhar? Como é que essa secretária... Quem foi que desenhou esse modelo? Em qual ponto do modelo é que está gerando conflito? Irmão, não dá para saber. E não dá, você sabe por que não dá? Porque está cada um carregando uma coisinha na sua própria mente. Elas não têm na mãozinha um papel. Eu estou falando de papel mesmo. Eu estou falando de papel, não é de coisa imaginária, não. Elas não têm um cronograma para seguir, mostrando as fases, mostrando as etapas. E por que não tem? Porque elas nem sequer pararam para conversar sobre isso. Cada uma lavando a roupa, ou fazendo o almoço, ou preparando a criança para ir para a escola, foi tendo as ideias e já começaram a executar cada uma ao seu bel prazer e agora acha que vai encaixar. Não vai não. Não vai encaixar. E eu vou repetir. Na maioria dos casos, não encaixa, não é porque o inimigo está atuando não. É porque a desorganização está imperando. É claro que o inimigo, encontrando espaços desorganizados, ele encontra legalidade. Ele encontra legalidade. Fecha as brechas, faz a coisa tudo combinada, faz a coisa sem esse egoísmo, sem essa vaidade. Entenda que são processos e que todas as pessoas precisarão participar e você vai ver que quando tudo estiver encaixadinho, o inimigo não encontrará legalidade para atrapalhar nem as suas confraternizações, nem os seus congressos, nem os seus cultos, nada, vai estar tudo sincronizado. É difícil entender isso? Faz um teste aí no seu conjunto. Analisa, por exemplo, a última problemática que aconteceu aí, a última programação que vocês desenvolveram e que foi conflituosa. Verifica se os conflitos que estavam acontecendo realmente estavam no campo do sobrenatural. Será que aquelas coisas realmente estavam no campo do sobrenatural? Ou será que elas aconteceram por falta de diálogo, por falta de entendimento, de saber o que era o que, aonde que era quando? Será que não foi por causa disso? Se você fizer essa análise com honestidade, provavelmente você vai perceber que a grande problemática da história não estava no campo do sobrenatural. Estava no campo da organização, na coisa física mesmo, na estrutura. Só que mexer nessa estrutura dá trabalho, exige que a gente converse, exige que a gente dialogue. Então o que é mais fácil? Mais fácil é jogar na conta do inimigo e vamos embora para a próxima, porque na próxima vai dar errado de novo e a gente vai tornar a falar que é do inimigo. Deixa eu te contar mais uma coisa que é sintoma de lideranças que não se encontram, de lideranças que não conversam, que não dialogam. São pessoas muito desalinhadas. Sabia que um dos papéis que um coordenador de conjunto tem é exatamente alinhar pessoas? É cuidar para que cada pessoa trabalhe exatamente dentro do seu quadradinho, sem interferir no quadradinho do outro e juntos fazendo uma grande construção, mas tudo bem sincronizado? Sabia que esse é um dos papéis de um coordenador de conjunto? Só que aonde é que o coordenador, qual é o lugar, qual é o espaço que o coordenador tem para fazer isso? É uma reunião. Aí ele diz que não precisa fazer reunião e começa a querer fazer essa organização no cochicho, em volta do bebedouro. Enquanto o irmão foi ao banheiro, aí ele aproveita que estão ali fazendo as suas necessidades e já vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos para tratar daquele assunto, ver se pode um trem desse. Ou então na rua. Ele acredita que é possível fazer essa construção naquela conversa que teve com você no ponto de ônibus. Acha que isso é inteligente? É claro que não pode ser. Então, quando não tem esses encontros, quando o coordenador não organiza esses momentos para fazer esses alinhamentos,
O resultado disso são pessoas dessa equipe muito desalinhadas. Sabe quando um carro está desalinhado? Você está aqui no volante querendo manter o carro aqui na estrada, mas parece que tem uma coisa puxando ele aqui para a direita? Não adianta falar que é o inimigo que está puxando o carro para a direita para provocar um acidente. Adianta é levar o carro e fazer um alinhamento. No seu conjunto é a mesma coisa. Sabe quando se tem uma ideia aqui e ela devia ser aqui e ela devia obedecer esse caminho, mas várias pessoas parecem que estão puxando a ideia para a direita ou para a esquerda? Qual que é o discurso que se ouve? É o inimigo. É o inimigo que está atacando, o inimigo que não está deixando. A gente quer ir para aqui, mas a pessoa quer ir para lá. A gente quer ir para... Adianta falar que é o inimigo? Não. Adianta você chamar essas pessoas e alinhá-las em torno do projeto. Aí você vai ver que as pessoas vão caminhar na mesma direção. Mas como que você vai fazer o alinhamento de um carro se em algum momento você não parar? Sair da sua poltrona elegante de motorista, colocar esse carro para uma supervisão de alguém que entende e falar: alinha essa maravilha para mim, porque ela não quer ficar na estrada. Ela só quer ir para a direita. Como é que isso vai acontecer com o carro em movimento? Não vai acontecer. Em algum momento, o carro precisa parar e você precisa entender que vai precisar passar por um processo de alinhamento. Ai, mas eu tô atrasado porque não dá tempo. Vai ter que parar. E se você não parar para que esse carro seja alinhado, pode ser que de fato ocorra um acidente. Se você não parar periodicamente para alinhar a sua equipe, alinhar essas pessoas, para mostrar para elas em que ponto da estrada elas precisam se manter, pode acontecer que em algum momento ocorra um acidente. E vai ser difícil para você falar que o acidente aconteceu por obra do inimigo se for feita uma perícia no seu carro e perceber que eu estava muito desalinhado. E não é difícil detectar isso não, tá? Perícia chega, olha até o desenho do seu pneu e fala assim: não, isso aqui aconteceu porque estava desalinhado. Lá no seu conjunto é a mesma coisa. Quando uma pessoa chega e avalia o problema lá dentro do seu conjunto, facilmente ela descarta o inimigo da situação. Facilmente ela vai falar assim: não, isso aqui não aconteceu, não foi por obra do inimigo não, isso aqui aconteceu porque é por causa disso aqui. Isso aqui era o problema. Se tivesse resolvido esse problema, não teria tido acidente, não teria tido esse racha, não teria tido essa briga, não teria tido essa divisão. Se você é regente, se você é tesoureiro, entenda uma coisa com clareza. Você nunca vai conseguir se alinhar com alguém que você não sabe o que essa alguém está pensando. Isso é impossível. Não tem como. Se você é um dirigente, você nunca vai se alinhar com um coordenador sem saber o que essa pessoa está pensando. E não acredite que é possível saber o que uma pessoa está pensando na completude numa conversinha na beira do balcão da padaria. Não vai ser possível porque não vai ser mesmo, tá? Quer saber mais uma coisa que é fruto da ausência de reuniões? São equipes quebradas. Equipe que era para ser equipe, mas na verdade está bem desmontada. É um pedaço aqui e outro pedaço ali. Um pedaço lá e outro pedaço até fora da igreja já. Por quê? Porque como elas não tinham como se encaixarem em torno de algo, cada um pedaço foi caindo para um lado. Então, aí a gente tem aquela secretária que está lá no canto falando mal do coordenador, tem aquelas 3 regentes que quem olha para elas pensa que elas são inimigas no primeiro grau, porque assim, elas sequer conseguem olhar uma na cara da outra, e são regentes no mesmo grupo, desenvolvendo o mesmo trabalho, falando que vai ser falando que vai fazer em união. Não vai mesmo. É aquele dirigente que chega para dirigir o culto, mas não sabe nem o que foi que o coordenador pensou, quem é que foi convidado, não sabe. Então um problema muito clássico de equipes que não se reúnem, é esse negócio, cada um para um canto. É claro que não vai dar certo. Fica cada um para um canto o mês inteiro. Aí chega no dia do congresso, eles querem se juntar e fazer um negócio acreditando que vai ser amistoso, que vai ser unido. Não vai. Porque eu não sabia o que você estava preparando. Você não sabia o que eu estava pensando. A gente vai contar o quê? Com a sorte. A gente vai contar com a sorte para chegar lá e essas coisas combinarem. Não vai dar certo, não. E o congresso aqui é só um exemplo, porque normalmente os coordenadores acham que tem que fazer reunião só na época do congresso. Mas reunião, ela é periódica. Ela tem que ter periodicidade. Não é que acontece só na época do congresso, não, porque a equipe ela precisa trabalhar o ano inteiro. Então, ela tem coisas para encaixar o ano inteiro.
Por que então vai se encontrar só na época do congresso? Não faz sentido. Deixa eu te contar mais um problema que acontece em equipes que não fazem reunião. E pelo amor de Jesus Cristo, anota isso num papel. Não queira bancar a espertona, a decoradora do universo. Não, ponha isso num papel e estude isso. Para quê, irmão Eli? Para na hora que a sua líder falar que não precisa de reunião, para esse negócio desenrolar na sua mente assim, ó, com muito poder, com muita autoridade, para você ter um discurso polido, sem ter que gaguejar, para você poder falar sobre isso assim, sabe, com polidez. Para ela olhar e falar, menina de Deus, onde é que foi que você aprendeu isso? A próxima coisa é a desmotivação coletiva. Porque se não tivesse reunião, e só quem desmotivasse fosse uma regente, ok, tira ela, coloca outra. Mas não. A desmotivação é coletiva. Um conjunto onde a regente está desmotivada, os componentes desmotivam. Se a regente desmotiva, a secretária dá vontade nem de ir. Se a secretária não faz o trabalho dela com motivação, os componentes não recebem isso também de bom grado, recebem como uma obrigação, e aí a vontade é de jogar fora. Se essa equipe inteira está desmotivada, o que a gente vai falar com a líder? É claro que ela também vai desmotivar, porque cansa, falta ar. A impressão que se dá é que ela está sozinha. É uma coisa que acontece coletivamente, ela ataca todo mundo. A igreja percebe que aquele conjunto não está muito bem. Na minha igreja, eu já ouvi comentários dessa forma. A pessoa olhava para um departamento e falava, parecendo que não está indo, tem uma coisa ali que não está fechando. E de verdade, não estava fechando, não dava. Então, quando eu te falo que essa desmotivação é coletiva e ela é rápida, é para você entender que você tem responsabilidade com isso. Não é inteligente você entender essas coisas com clareza e depois cruzar a perna e falar assim, quer saber? Eu não vou falar nada não, porque isso aqui quem tem que olhar é a dirigente, ou então quem tem que olhar é a líder do conjunto, então se ela mesma não está prestando atenção, eu não vou falar. Observa isso com cautela você. Se esse problema não for corrigido, amanhã você estará no bolo das pessoas que estão com vontade de parar. Você estará no meio das pessoas que estão com vontade de entregar o cargo, porque você também vai se desmotivar. Então, quando a gente participa de uma equipe e a gente percebe que algo ali não se encaixa, a gente tem que ter coragem para falar, gente, esse negócio aqui não está bonito. Gente, isso aqui está esquisito. A gente tem que encontrar um caminho melhor para isso, porque isso aqui não está bonito. E ao contrário disso, o que eu mais vejo são regentes que não concordam com coisas que estão sendo ditas ou cochichadas pela liderança, mas aí tem um discurso tão esdrúxulo, tão bobo, e que é sustentado por pessoas assim com tanta precisão e que diz assim... Falei nada não, irmão, que eu não gosto de criar confusão, então eu preferi ficar em silêncio. Prefiro ficar calada. É claro que você está colaborando para que o problema surja. Você está, em outras palavras, para você entender, você está colocando comida na boca do problema para que ele se fortaleça. O seu silêncio nesses casos, ele não é indício de que você está colaborando para que haja harmonia, não. Você está colaborando para que a coisa caia, para que a coisa tombe. Porque quando você sabe fazer a coisa correta e não faz, a Bíblia diz que você comete pecado. Você peca. E você não pode olhar na minha cara e falar assim, irmão, eu vou cometer pecado que é para manter a harmonia. É claro que você não vai poder olhar pra mim e com inteligência falar isso. Irmão, mas e se a gente falar e dar problema? Ela é a esposa do pastor, ela é filha do pastor, ela é sei lá que do pastor. Tá, mas e daí que é a esposa do pastor? O que a gente vai fazer? A gente vai silenciar diante de coisas erradas só porque elas estão vindo da esposa do pastor? A gente vai construir um pedestal e vai colocar a esposa do pastor e vamos fazer o que agora? Vamos fazer uma prece? Não, gente, isso não pode acontecer assim não. Se você se entrega diante de ideias esquisitas e acha que elas precisam ser assim porque estão vindo da esposa do pastor, e se um dia o seu pastor num momento de fraqueza tiver uma ideia ruim? Todo mundo vai entrar no buraco então e vai, porque ninguém vai poder falar, pastor, isso não está combinando, não está bonito? Todo mundo então vai sucumbir e só depois que o problema se instaurar, só depois que a coisa bagunçar bastante, é que o pastor vai ter a percepção automática de que não foi uma boa ideia, porque ninguém pode falar.
De onde que saiu essa ideia? Não faz sentido isso. Então eu acho que seja lá qual é o cargo que você estiver ocupando aí na liderança do seu conjunto, você precisa se apropriar disso com mais responsabilidade. Tem que abandonar um pouco o coitadismo, o vitimismo. Ai, é porque eu sou só uma secretária. É porque eu sou só o dirigente. Quem manda mesmo é a esposa do pastor. É porque eu sou só a terceira regente. Quem manda mesmo é a primeira regente. É ela que fala e a água para. Porque se ela falar que o Rio São Francisco agora mudou para Venezuela, aí sim o Rio São Francisco então agora tá na Venezuela, porque ela falou que tá lá. As coisas definitivamente não podem ser assim. Deus te presenteou com inteligência para que você não precise passear pelo caminho do vitimismo. Ai, porque eu tô aqui, todo mundo vem e me sufoca com uma pedra. Não, você não precisa disso. Você pode, de verdade, aguçar a sua mente, aguçar a sua língua no bom sentido, buscar bons discursos, buscar uma oratória boa, buscar coisas inteligentes para você pensar e ajudar a construir uma renovação interessante. Você tem a responsabilidade de transformar o mundo através da renovação do seu entendimento. É a Bíblia que fala, não sou eu não. Como é que você vai conseguir colaborar com o crescimento da sua equipe? Como é que você vai colaborar com o crescimento da sua igreja se todo dia você engole uma coisa esquisita, você sabe que está esquisita, sabe que está indigesta e cruza as pernas e engole aquilo, tenta trabalhar levando aquele negócio todo cheio de estranheza, mas vai ter que ser assim, porque foi a esposa do pastor que falou. Gente, entende uma coisa, eu não estou descredibilizando esposa de pastor, a minha mãe é esposa de pastor. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. É a pessoa que se dedica a cumprir esse ministério junto com alguém que entendeu um chamado, eu acho isso incrível. Mas, gente, entenda uma coisa. Quando você visualiza a equipe de liderança de um conjunto, não existe um cargo lá dentro que se chama esposa de pastor. Não existe. Qual que é seu cargo aí, irmã Rosa? Meu cargo aqui é esposa de pastor. Isso não existe. A esposa do seu pastor, para ter uma voz ativa dentro da liderança do seu conjunto, o que é uma voz ativa? É uma voz com poder de decisão, ela precisa assumir um cargo dentro dessa liderança. E quais são os cargos que tem dentro de uma liderança? Coordenador, dirigente, regente, secretária, tesoureira. Ela tem que abraçar um pedaço desse. Se ela não abraçar, ela é uma componente. E se ela é uma componente, me explica, como é que uma componente consegue nortear um grupo inteiro? E se essa moda pega de pelo menos mais umas 4 lá dentro? Para onde é que vai esse grupo? Então não funciona. Então não funciona dessa maneira. Para de se relacionar às pessoas pela condição. Eu sou filho de pastor, mas eu tenho um nome. Meu nome é Elinadab. É muito ruim se você começar a se relacionar comigo como vamos falar com o filho do pastor? Vamos falar com o filho do pastor? Não, mas espera aí, o meu nome? O que é mais interessante? Vamos falar com o Elinadab ou vamos falar com o filho do pastor? O que é mais interessante? Vamos falar com a esposa do pastor ou vamos falar com a coordenadora fulano de tal? A coisa já precisa começar por aí. Então comece a enxergar a irmã Rosa, que eu dei o exemplo aqui, não como a esposa do pastor. Comece a enxergá-la como a função, como o cargo que ela ocupa dentro dessa liderança. Vai ser mais respeitoso para ela, mais respeitoso para você e mais equilibrado para todo mundo. Regentes excelentes.